Bom dia, bem-vindos ao programa Manhã Viva. Graças a Deus, começamos o Manhã Viva de hoje na sua TV Canção Nova Portugal, a nossa TV. Que alegria saber que nós entramos agora em sua casa ou no seu trabalho, de onde você nos acompanha. Queremos acolher, agradecendo também a companhia de sempre. O programa de hoje tem um tema que eu tenho certeza que todos que nos acompanham vão gostar de conhecer. Leonie Martin, a irmã de Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa santa que vem de uma família de santos, e nós vamos conhecer hoje uma das suas irmãs, conhecer melhor a história. Conosco em estúdio está o professor Antônio Machado, que é professor de Educação Moral Religiosa Católica, autor de vários livros que falam da espiritualidade dos santos carmelita e também da vida da irmã Leonie, de Santa Teresinha. Ele veio de propósito para estar conosco no Manhã Viva de hoje, veio do Porto, é isso, professor? Do Sim. Porto, é formado em Contabilidade e Administração, licenciado e mestre em Ciências Religiosas pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Fez igualmente na mesma universidade pós-graduação em música sacra. Enfim, ele é apaixonado pela espiritualidade teresiana. E é isso que vai ser bom para nós, porque vai nos ajudar também a conhecer e mergulhar nessa espiritualidade que é tão rica, né? Dessa família Martin. Hoje nós vamos falar dessa família. Já agradeço a sua presença por ter vindo ao Manhã Viva. Muito obrigada. Obrigado, Léo. Não é a primeira vez, né, Antônio? É a Sim, segunda é a segunda já no vez. Manhã Viva. Que bom. O bom filho retorna a casa, né? Eu brincava com ele gostou e foi bem acolhido, porque voltou. A Canção Nova, e é sempre uma alegria recebermos os nossos convidados. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos fazer o nosso momento de oração, pedindo ao Senhor, como sempre fazemos, que nos dê para este dia de hoje a sua graça e a sua bênção. Cada dia que o Senhor nos dá é uma oportunidade de vivermos bem. Como diz também uma outra santa, é uma moeda para comprar a sua glória. Então, que nós hoje saibamos usar bem a moeda que Deus nos dá, que é essa vida, o dia de hoje. Então, vamos rezar pedindo a Nossa Senhora para nos acompanhar em tudo que nós fazemos aqui na Canção Nova. Quem está em casa, recorra também à presença, o cuidado da boa mãe, que é a mãe da Canção Nova. E aqui, como diz também Dom Bosco, na Canção Nova e nos Salesianos, foi Nossa Senhora quem tudo fez. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antônio, que bom podemos conhecer então a Leonie Martin, que também pode ser em português Leônia, não é? Sim. Mas quem é esta mulher que está a caminho dos altares também, não é? Leonie Martin, Maria Leonie Martin, é a terceira filha do casal Zélia e Luís Martin, pais de 9 filhos, em que a última tornou-se mundialmente conhecida por ter sido beatificada e canonizada. Sim. E tão acarinhada por todos como Santa Teresinha. Sim. Leonie é irmã de Santa Teresinha, uma das irmãs mais velhas. Que bonito, né? Mais uma, então, que vai caminhando aí para os altares, né? E como que ela era conhecida na sua vida religiosa? Ela, na vida religiosa, a vida religiosa dela teve muitos precalços. Ela fez várias tentativas, mas a última e a definitiva vez que ela entrou no Mosteiro da Visitação, ela adotou o nome de Irmã Francisca Teresa, em homenagem ao fundador, São Francisco de Sales, e em homenagem à sua irmã Teresa.
Então foi para uma congregação do Carisma de São Francisco de Sales. Sim, fundada por São Francisco de Sales e Santa Joana Francisca de Chantal. Sim. E podia falar para nós, Antônio, o percurso, né, dessa irmã aí, que também viveu muitos anos, né? A gente fica comparando. Santa Teresinha, que viveu só 24 anos, né? Na Terra, enfim, deixou, né? Fez muito nesses 24 anos, mas as irmãs que viveram muito mais tempo, né? E todas foram religiosas. Eu queria que você falasse um pouco da trajetória, né? Dessa irmã terceira, né? De Santa Teresinha. Sim, as cinco filhas que sobreviveram do casal Martin, as 5 irmãs, as 5 foram religiosas, 4 carmelitas descalças no Carmelo de Lisieux. Sim. E a Leónia, que entrou no Mosteiro da Visitação, na cidade de Caen, também na Normandia. Sim. A Leónia, desde pequenina que sentiu a vocação, ou sentia-se com vocação religiosa, sentia que Deus a chamava à vida religiosa, mas ela teve uma vida muito difícil, com muitos obstáculos. Sim. Foi fazendo várias tentativas que foram sempre fracassadas, mas ela nunca desistiu. Não desistiu. Nunca desistiu, nem nunca se deixou vencer pelos fracassos. Poderia o fracasso tê-la inibido de prosseguir por vergonha, mas não. Sim. Ela continuou sempre porque estava confiante de que essa era a vontade de Deus. E ela queria cumprir a vontade de Deus plenamente, em plenitude. E finalmente assim o conseguiu, já depois da morte da irmã, da Teresinha, a mais nova que morreu com 24 anos, de facto, muito jovem, e depois levou uma vida de 41 anos de vida religiosa no Mosteiro da Visitação, em Caen, tendo morrido aos 78 anos. Sim. Então ela tentou várias vezes viver em outras ordens, mas não conseguiu, ou não chegou a entrar. Ela entrou. A primeira entrada foi muito repentina, foi uma coisa que a própria família não compreendeu e humanamente poderíamos dizer que foi uma espécie de um devaneio, porque a Maria, que era a irmã mais velha, a filha primogênita do casal Zélia e Luís Martin, estava para entrar no Carmelo, seria a segunda a entrar no Carmelo, e o pai levou-a em viagem a Alençon, a terra natal das filhas, e onde eles viveram, antes de se mudarem para Lisieux após a morte de Zélia. Fizeram uma viagem para visitar os amigos e parentes, mas sobretudo para que a Maria tivesse a oportunidade de se despedir da mãe junto do seu túmulo. E nesta viagem que o pai, Luís Martin, fez com a Maria, a Celina, a Leónia e a Teresa, as 4 filhas, porque a Paulina já estava no Carmelo. A primeira a entrar foi a Paulina. Foi a Paulina, a primeira a entrar no Carmelo. Nesta ida, fizeram uma visita ao Mosteiro das Clarissas, em Alençon, que fica muito próximo da casa onde eles viviam, onde vivia a família Martin, e a Leónia teve um ímpeto de querer entrar no Mosteiro das Clarissas. E entrou, efetivamente. Naquele momento. Naquela viagem. Para surpresa de todos, ela entrou, ficou e a família veio embora. E a Teresinha chega a narrar, inclusivamente, isso na sua autobiografia, em que a Leónia diz: olhem bem para os meus olhos, porque esta é a última vez que os vão ver. Porque as Clarissas tinham, naquele tempo, o hábito de manter sempre os olhos baixos. Então, acreditava ela, que seria a última vez que eles veriam os seus olhos azuis. O Mosteiro das Clarissas, como disse, era muito próximo da casa da família Martin, e onde a Zélia, a mãe, ia frequentemente, porque ela pertencia à Ordem Terceira de São Francisco. Havia um contacto muito grande, então, da família com o Mosteiro das Clarissas, e havia esta proximidade, esta relação. Entendi.
Leónia efetivamente entrou, mas passados nem 3 meses ela saiu porque não conseguiu aguentar a austeridade e os rigores da Ordem das Clarissas. Voltou para casa, claro, um bocadinho envergonhada. Imagino. E decepcionada, se calhar mais pela decepção que provocou à família do que a sua própria decepção pessoal. Depois, mais tarde, ela vai tentar, vai fazer a primeira tentativa de entrar no Mosteiro da Visitação em Caen. Não consegue aguentar os rigores e a austeridade da mestra de noviças e vai sair. Também entrou e não conseguiu. Sim. Ela, a Leónia tinha uma hipersensibilidade muito grande. Sim. E teve, efetivamente, uma vida muito sofrida na sua infância, na sua adolescência e na sua juventude. Ela lutava diariamente, mesmo que ninguém se apercebesse, Sim. ela lutava continuamente contra o seu sofrimento interior provocado pela hipersensibilidade e um bocadinho consequência de todos os problemas e todos os traumas que ela tinha vivido. Ela entra no Mosteiro da Visitação. E porquê a Visitação? Porque é que ela escolhe a Visitação? Há também uma proximidade muito grande da família com a Ordem da Visitação, porque uma tia materna, a irmã Maria do Ziteia, era visitandina, era monja da Visitação, e foi no Mosteiro da Visitação, no pensionato da Visitação de Le Mans, onde vivia a tia Maria do Ziteia, que estudaram as duas irmãs mais velhas, a Paulina e a Maria. A Leónia os pais tentaram que ela ficasse lá no pensionato também, mas não chegou sequer a passar 3 meses. Ela foi devolvida à casa porque tinha um comportamento inadequado e não era possível permanecer lá. Então, há esta proximidade com o Mosteiro da Visitação, com a espiritualidade de São Francisco de Sales, que a família acabou por apreender e acolher por este contacto direto, quer com a irmã de Zélia, quer com as 2 filhas que estudaram no pensionato da Visitação também. Ela escolhe a Ordem da Visitação, faz esta primeira tentativa, não deu certo, saiu, uns anos depois fez um retiro na Visitação, decidiu entrar, aqui chegou a tomar hábito, numa cerimónia muito discreta, adotou o nome de Teresa do Ziteia, em homenagem à sua irmã, a mais nova, Teresa, e em homenagem à tia, visitandina. Mas não conseguiu aguentar lá muito tempo também, porque o rigor da superiora, entretanto a mestra de noviças tornou-se superiora do mosteiro, o rigor e a austeridade sufocavam-na e ela teve que voltar a sair. Terceira vez, então. A terceira tentativa na vida religiosa, a terceira tentativa frustrada. É verdade. Meu Deus, como já ouvindo a história, já vamos aprendendo com ela, né? Mas ela não desiste, não desistiu. E ela teve uma 4ª tentativa, e esta sim foi definitiva. Meu Deus. Ela própria dizia, desta vez eu entro e só saio daqui dentro do meu caixão. Não voltarei a sair. Que mulher perseverante, não é? Ensina-nos muito, não é? Sim, muito. E com certeza essa característica dela é marcante no processo, que vai levar lá aos altares, não é? Sim, esta perseverança, esta fidelidade, esta resiliência dela. Frente aos obstáculos que ela enfrentou na vida, muitos problemas interiores, problemas que depois afetam não só psicologicamente, mas também fisicamente e espiritualmente. Sim. Ela não desiste. E ela reconhece toda a sua fragilidade, toda a sua debilidade, todos os seus defeitos. Ela tem perfeita consciência disso. Ela tem consciência de que não é tão dotada como as irmãs. Ela sofre um bocadinho deste sentimento de inferioridade perante as irmãs, que eram muito inteligentes, que eram muito habilidosas, que eram muito educadas, que eram muito elegantes, muito bonitas.
e ela parece que destoava no meio daquela família. Ela tinha consciência de tudo isso, porque ela era extremamente inteligente, mas ela não deixou que estas suas fragilidades, que esta sua debilidade falassem mais alto. Por isso, ela lutou sempre, interiormente, para que, mesmo reconhecendo-se tão pequenina e tão frágil, a sua ambição era cumprir efetivamente a vontade de Deus na sua vida e chegar a ser santa. Como ela disse um dia, nasci numa família de santos, noblesse oblige, não serei eu a manchá-la. Olha que bonito. Interessante. Você até escreveu a história dela, né? Um livro, estou vendo aqui que você trouxe o livro, que conta a história. Mas esse tempo que ela entrava e voltava para casa, eu fico pensando, será que era um tempo onde ela trabalhava nela? A sensação que temos quando ouvimos é que ela, nesse tempo, trabalhava aquilo que era o empecilho para que ela conseguisse realizar o projeto que ela tinha no coração, né? O desejo que ela tinha no coração. Parece que ela trabalhava nela mesma, esses defeitos, não é? Não é que mudou, a ordem não ia mudar, né? As regras não iam mudar. Naquela época os rigores eram muitos, né, Antônio? Sim, mas acabou por melhorar. Da última vez que ela entra na visitação, o mosteiro estava em plena renovação, ela entrou com mais 4 companheiras no noviciado e, sim, as coisas mudaram, a superiora não era a mesma, e então havia uma maior compreensão, não havia aquele rigor excessivo nem aquela austeridade. Aliás, essa é uma característica da visitação. Por vontade do fundador, dos fundadores, do fundador São Francisco de Sales e da cofundadora, a Santa Joana de Chantal, São Francisco queria fundar uma nova ordem religiosa, reconhecendo que havia muitas mulheres que sentiam o desejo e o apelo para a vida contemplativa, para a vida de clausura, mas por debilidade física ou por outros fatores, não conseguiam aguentar os rigores e a austeridade que era comum a todas as comunidades, a todas as ordens religiosas naquele tempo. Então, não havia a prática das austeridades exteriores, das penitências exteriores, mas havia, aquilo que se propunha era viver esta conversão do coração, esta penitência interior. Francisco de Sales desejava que as comunidades das irmãs fossem comunidades onde reinasse a caridade fraterna, o amor, a humildade, a simplicidade, mas com uma grande confiança, com uma grande abertura e com muita alegria. Portanto, não eram as práticas exteriores o mais importante, mas o interior. E ela, quando entra pela quarta e última vez no Mosteiro da Visitação, em Caen, novamente, ela encontra já um terreno favorável. Não que as suas dificuldades interiores ou os seus obstáculos tivessem desaparecido, eles vão continuar durante toda a sua vida, mas finalmente ela consegue encontrar na vida religiosa um apoio por parte das superioras que a ajudassem a conseguir expandir-se mais neste amor que transbordava nela, este amor a Deus que transbordava nela, sem que ela ficasse sufocada pelos rigores, pelos excessivos rigores, ou pela austeridade, pelo autoritarismo, pela autoridade que muitas vezes se impunha na vida religiosa. Ela conseguiu não só encontrar este ambiente, como depois, durante toda a sua vida religiosa, apesar das suas debilidades e fraquezas, ela conquistou toda a gente, porque ela era extremamente delicada, sempre atenta a todas as irmãs, sempre pronta a fazer todos os favores ou pequeninas coisas que pudessem dar prazer ou aliviar algum sofrimento de qualquer irmã. Era muito alegre, tinha um sentido de humor fantástico e ela cativou
plenamente toda a comunidade, todas as irmãs Sim. que viam nela e reconheceram nela que, de facto, graças ao seu esforço, ela conseguiu demonstrar na própria comunidade que era uma verdadeira santa. Sim, e trilhou seu caminho particular, né, para a santidade, né? Sim, muito apoiada em Santa Teresinha, na irmã. Ela vai seguir, vai adotar como mestra espiritual a irmã e ela vai ser como uma das primeiras discípulas, podemos dizer. Mesmo sendo mais velha, adotou a irmã muito mais nova, né? Outro traço dela, da humildade, né? Sim. Aliás, ela escreve numa das cartas, quando entra definitivamente na visitação, ela diz que a humildade é a minha tábua de salvação. A humildade era o traço, podemos dizer que é o traço dominante da espiritualidade de Léonie Martin. A humildade, a simplicidade, o cumprimento da vontade de Deus e ser pequena, ser pequenina. Com isto, ela apreendeu com a sua irmã, Teresinha. Ela vai seguir, então, Teresa, antes de morrer, escreveu-lhe muitas cartas, tornou-se como que diretora espiritual da própria irmã. Após a sua morte, quando ela leu a primeira edição da História de uma Alma, a autobiografia de Santa Teresinha, ela ficou literalmente apaixonada, passou a ser o seu livro de mesinha de cabeceira, que ela leu e releu, e foi com a irmã, com a ajuda da irmã, que ela sentiu sempre muito presente na sua vida, que ela se lançou também nas asas da confiança, do abandono total no amor misericordioso de Deus. E como? Tornando-se pequena, reconhecendo a sua pequenez. E esta pequenez não, de maneira nenhuma, a impediam de querer sonhar mais alto, de querer ser santa, não. Ela queria, apesar da sua pequenez, e era reconhecendo-se exatamente pequenina, que ela se queria lançar nos braços de Jesus. Ela própria diz, isto parece muito audacioso, isto é uma audácia, eu querer me abandonar e entregar totalmente nos braços de Jesus, mas eu sei que se me entregar nos braços dele, então tudo está bem. Está tudo resolvido, né? Ô Antônio, quem escreveu a primeira biografia dela? A primeira biografia dela foi escrita pelo padre Stéphane, que era um padre franciscano, que escreveu um livro sobre a família Martin, muito conhecido, chama-se História de uma Família, ele está traduzido em português. Escreveu a biografia da Leónia e de outras filhas do casal Martin também. Sim. Qual a ligação? Ele tinha alguma ligação com ela, com a Leônia? Não tinha ligação, as conhecia as irmãs carmelitas, por causa de Santa Teresinha, obviamente, que Santa Teresinha foi um fenómeno. Um fenómeno. Um autêntico fenómeno, não é? Foi uma explosão dentro da Igreja, comparável a uma bomba atómica, praticamente. Verdade. Não é à toa que o Papa Pio X tenha considerado a maior santa dos tempos modernos. E ela fez tanto furor que, obviamente, que isto despertou a atenção de muitas pessoas e de muitos teólogos para estudarem. E o padre Stéphane, conhecendo a Teresinha e apaixonando-se por ela, tendo contacto direto com as suas irmãs carmelitas, ele vai fazer, digamos assim, que é o primeiro estudioso que vai tentar estudar toda a família, todo o ambiente familiar em que a Teresa nasceu. E depois ele vai escrever, então, algumas biografias das irmãs da Teresinha também. Engraçado que Santa Teresinha, ela é sempre o pontapé inicial para a gente se interessar em conhecer a família, não é? Sim. Até veio ela primeiro, depois os pais. E ela desperta em nós, né, essa curiosidade de saber, gente, de onde vem? Que é uma família muito especial, né, Antônio? A gente Sem pode dúvida. olhar para os Martin, assim, como essa família inspiradora. E que bom a gente conhecer hoje mais uma, né? Estamos conhecendo aí mais uma que com certeza vai ser também, já é santa, só não é reconhecida, né? Ainda não, mas esperemos que sim, Esperemos em breve. Que sim.
e esperemos que este programa venha despertar não só a curiosidade, Sim. mas que as pessoas se interessem também pela causa e que rezem pedindo a intercessão da Leónia junto de Deus, para que aconteça um milagre, para que ela possa ser beatificada e canonizada. Amém. Olha, nós vamos fazer só um intervalo rápido, vamos voltar já para conversar mais, tem mais coisas para a gente conhecer e descobrir aí de Santa Leônia, já inspirando o nosso coração, né? Eu estou aqui com meu coração cheio já de conhecer as particularidades desta mulher, grande mulher, mais uma da família Martin. Então, nós faremos um brevíssimo intervalo e já voltamos para conversar mais sobre Leônia Martin. Estamos de volta com o Manhã Viva de hoje, conversando aqui com o Antônio Machado, que é professor, estudioso também da família Martin, que é a família de Santa Teresinha do Menino Jesus. E estamos conversando sobre Léonie Martin, ou Leônia Martin, que é a irmã, a terceira de Santa Teresinha, que está também a caminho dos altares. Graças a Deus já é considerada serva de Deus, não é isso, Antônio? Sim. Já é serva, então está no processo de beatificação e nós precisamos rezar. Estávamos conversando aqui no intervalo, precisamos rezar pedindo aí graças pela intercessão de Léonie Martin, para que seja apressado, né, esse processo aí com um milagre, para que ela seja beatificada e depois canonizada. Tem uma frase muito bonita que é dela própria, que diz assim: senti que Jesus me entendia e isso me bastou para provar uma paz profunda, essa confiança em Deus, né? Característico dela, né? Sim. O Antônio, mas eu queria que você falasse para nós sobre as dificuldades que ela vivenciou, né? Nesse caminho aí de 4 tentativas, né? 4 tentativas da vida religiosa, não desistiu, embora vivesse muitas dificuldades. Fala para nós assim, das dificuldades no temperamento, também das limitações físicas, problemas de saúde, não é? Sim, ela teve muitas dificuldades praticamente desde que nasceu. Ela nasceu em 1863. Logo à nascença, ela, com pouco tempo de vida, teve uma coqueluche, teve sarampo, teve outros problemas de saúde. Durante 6 meses, ela esteve em risco de vida e quase 2 anos depois de nascer, apareceu-lhe um eczema purulento pelo corpo inteiro e também uma inflamação intestinal. Ela esteve mesmo às beiras, às portas da morte. Ela recorre à sua irmã, que era freira, que era monja da Visitação, pede para ela fazer uma novena para que a menina se salve, porque ela estava na iminência de morrer. Ao irmão, que estava a estudar em Paris para farmacêutico, ela diz-lhe que prefere, escreve-lhe uma carta e diz: pedi à nossa irmã para fazer uma novena para que a menina fique curada. Em ti não confio muito nas tuas orações e nas tuas relíquias, é melhor confiar à nossa irmã. Ela também tinha algum sentido de humor, Célia Martin. E a verdade é que depois de novena que a irmã Maria Dositeia fez à então beata Maria Margarida Alacoque, ela de na facto, altura era beata. Na altura era beata ainda. E então ela ficou realmente curada no sentido de ultrapassar aqueles problemas de saúde e prosseguir a sua vida, não morreu, mas o eczema foi algo que permaneceu durante toda a sua vida, este eczema que ela teve, que se assomaram depois outros problemas de saúde. Entretanto, ela teve uma infância muito triste também. Em 1870, tinha ela 7 anos, morreu a sua irmã Helena, que era 16 meses mais nova do que ela, e era a sua companheira de brincadeira. Foi uma morte muito traumática, embora
antes da Helena ter morrido, nasceram e morreram logo de seguida os 2 únicos filhos rapazes que o casal Martin teve. Morreu o avô, portanto, o luto naquela casa estava quase sempre a acontecer. Muito. A Leónia passou por todos estes lutos, mas sem dúvida que o grande choque foi a morte da Helena. A própria Zélia escreve cartas ao irmão e à cunhada, que viviam em Lisieux, a contar o desespero do pai, do seu marido, não é? Do Luís, ao ver a sua filha pequenina morta, a Helena. A Leónia vai sofrer muito com isto também, porque é como se estivesse isolada na família. As 2 irmãs mais velhas formam um par, as 2 mais novas formam outro par, e ela não tem com quem brincar, com quem falar. Ela vai se fechando cada vez mais, e a criada que os pais tinham em casa teve uma influência muito negativa na Leónia. Se calhar aproveitando-se um bocadinho da fragilidade da menina, ela exerceu uma autoridade e um autoritarismo tão grande e de tal violência, porque ameaçava se ela não fizesse aquilo que ela dissesse. Inclusivamente ela tinha que trabalhar e fazer as tarefas juntamente com a criada, que fez com que ela se distanciasse cada vez mais, inclusivamente dos próprios pais. A mãe escreve que não conseguia aproximar-se dela, ela como que era uma menina arredia, não se conseguia aproximar, era difícil de obedecer, era extremamente complicada, e ela certamente percebia tudo isto e sofria com toda esta diferença em relação às suas outras irmãs. Depois vai ter muitas dificuldades de aprendizagem também quando chega à época escolar. Ela aprende, mas com necessita de mais tempo, é muito vagarosa, progride muito lentamente nos estudos. Eu hoje diria que, à luz da ciência como nós hoje, com os conhecimentos que temos e sendo professor, diria que ela sofria provavelmente de déficit de atenção. De atenção, porque ela era uma menina inteligente, sem dúvida, mas toda esta conjectura que ela viveu e muito oprimida pela empregada em casa, só se veio a descobrir anos depois. Ela não contou esses fatos, não, ela né? sofria tudo em silêncio, ela não revelava nada. Meu Deus. E quem descobriu foi a sua irmã Maria, a irmã mais velha, quando a irmã saiu do pensionato e regressou à casa paterna. Sim. E como era a mais velha, começou a assumir determinadas tarefas em casa, inclusivamente ficou encarregada da educação da sua irmã mais nova, a Leónia. É nesta altura que ela vai descobrir a influência nefasta que a empregada tinha sobre ela. E quando a mãe se apercebe disto, a mãe nunca se tinha apercebido disto, ela obviamente que vai debruçar-se ainda mais sobre a filha e ela progride, ela tem progressos, ela vai haver mudanças muito significativas, ainda não totalmente, mas há mudanças significativas no temperamento, torna-se muito mais afetuosa com a mãe, há uma ligação muito mais forte entre as duas. No fundo, aquilo que aquela menina precisava era de mais carinho, era de amor, era de atenção. O que não seria fácil, porque a mãe era uma mulher de trabalho, ela estava à frente de uma empresa. E com muitas filhas também. Com 5 filhas, 5 não filhas. é? Em que a mais pequenina exigia cuidados especiais e ela doente, não é? Ela estava com cancro de mama e quando consultou o médico disse-lhe já que era tarde demais, não havia nada a fazer, portanto, ela sabia que o seu fim estava iminente. Não era fácil para ela, provavelmente, não é? Mas ela, nos últimos tempos, vai acompanhar muito de perto a Leónia e isto vai trazer um efeito muito benéfico na evolução do seu caráter.
Apesar dela ser uma menina problemática, desobediente, a mãe escreve mais do que uma vez que, apesar das suas dificuldades, da sua postura incorreta, ela escreve ao irmão e à cunhada: a Leónia tem um bom caráter e tem um coração de ouro. De facto, a menina tinha um coração de ouro, era muito amiga, muito pronta para ajudar, amava muito a sua irmã mais nova. A Teresinha refere isso na autobiografia dela, que das lembranças que tem da sua infância, era a Leónia que ficava a cantar para ela adormecer junto do berço. Ai, que bonitinho. E também se deve à Leónia aquele episódio que ficou célebre na vida de Santa Teresinha, quando Leónia achou que já era um bocado crescida e que não precisava mais dos seus brinquedos, leva um cesto com os brinquedos todos para as duas irmãs mais novas e diz: depois estão aqui as minhas coisas, escolham o que querem. A Celina escolheu duas coisinhas e a Teresinha disse: eu escolho tudo. Eu escolho Muito tudo. Interessante. Eram as coisas da Leónia. Eram as coisas da Leónia. Que ela mais tarde vai dizer, tal como a minha afilhada, porque a Leónia foi madrinha de crisma da Teresa, tal como a minha afilhada, eu também escolho tudo. Eu escolho tudo. Escolho cumprir, efetivamente, a vontade de Deus, aquilo que Ele quiser, sem subterfúgios e com verdade. Portanto, ela tinha uma consciência muito reta e, portanto, ela queria viver tudo com autenticidade e com verdade. Sim. Depois vem todo o processo vocacional, com todas as dificuldades, em que ela sofre várias humilhações também, porque é sujeita a vários reparos, ou porque se distrai numa coisa, ou porque faz uma coisa menos bem feita, ou porque deixou cair algo. Mas ela, em vez de ficar a pensar naquilo e de se entristecer, não, ela assume: eu sou débil, eu sou frágil, eu tenho as minhas incapacidades, mas apesar das minhas incapacidades, se eu permanecer pequenina, eu posso me lançar então nos braços de Jesus e seguir percorrendo o caminho da confiança e do abandono da pequena via da sua irmã, Teresinha. Sim, ela inspira muito para os que fracassam, todos nós, né, Antônio? Em algum momento da nossa vida fracassamos em algo, não é? É a característica particular da santidade dela. Ela tem uma vida perfeitamente banal, com a qual nós nos podemos identificar, com muitas dificuldades, com que nós também nos identificamos, porque todos nós passamos por altos e baixos, por muitas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, ela desafia-nos. E é como que se nos dissesse: apesar das fragilidades e das debilidades, é possível ser santo. A santidade está ao alcance de todos. Isso é fantástico, Porque né? a santidade não consiste em fazer grandes coisas, nem é ter superpoderes para ter supervirtudes, mas consiste em reconhecer a santidade que Deus é e que o próprio Deus nos chama a esta santidade concedendo-nos este dom. Basta-nos abrir o coração à sua graça e deixar que Ele nos conduza. É aquilo que ela vai fazer. Ela vai deixar que Deus a conduza. E a santidade também é um dom de Deus, não é? É um dom de Deus. Não é um mérito nosso. Exatamente. Nunca vamos conseguir com as nossas forças. E ela percebeu perfeitamente isso. Ela percebeu isso, não é? E por isso é que ela nunca desanimou, podia ter desanimado ao longo da sua vida. E depois, mais tarde, entretanto, com o envelhecimento, vão surgir novos problemas de saúde. Ela vai começar a ter, por volta dos anos 30, no século XX, ela vai começar a ter problemas de reumatismo, as suas vértebras vão ficar como que soldadas, coladas, o que vão pressionar a sua caixa torácica, vai comprimir os seus pulmões, dificultando-lhe a respiração, em que chega uma altura em que ela já não pode fazer praticamente nada, não é? Nada das tarefas normais numa comunidade. E
desde essa altura até ao fim, ela nunca larga o terço do rosário. Por um lado, a devoção mariana dela, a outra grande força ela encontrava aos pés de Jesus, hóstia, como ela diz. Sim. Nós temos Jesus hóstia entre nós e isto é a maior maravilha e é a maior graça que nós podemos ter. E aí ela encontra força para lutar, que também, como é uma característica da visitação, a grande devoção ao coração de Jesus, é no coração de Jesus que ela encontra uma espiritualidade propícia para desenvolver a sua caminhada de fé e como religiosa, mas sempre muito humilde. Ela nunca se fez valer o facto de ser irmã de uma santa. De uma santa. E como era muito bem-humorada, há alguns episódios engraçados. Uma vez um padre bateu à porta da visitação, Sim. em Caen, e foi ela que foi atender a portaria. E o padre, que era um padre jovem, que era a primeira vez que lá ia, perguntou-lhe se era possível falar com a irmã de Santa Teresinha. E ela respondeu: eu vou perguntar à nossa madre, mas penso que não será possível. E o padre ficou completamente desolado, porque queria conhecer a irmã de Santa Teresinha. E ela respondeu-lhe: pelo amor de Deus, não é caso para tanto, não vale a pena, não vale a pena todo esse sofrimento, não perde nada de especial. E ele saiu do mosteiro extremamente indignado. Como é que ela foi capaz de ter uma opinião tão leviana a propósito da irmã de uma grande santa? Entretanto, encontra um outro padre e ele disse-lhe: oh, meu caro amigo, acabaste de ser enganado, porque quem te recebeu e quem falou contigo foi a própria Leónia. Outra vez um bispo visitou o mosteiro e olhando para ela, ao conhecê-la, perguntou-lhe: então, é a irmã de Santa Teresa, do Menino Jesus? E ela: sim, sou, mas isso não faz de mim santa. Nossa. Como quem diz, sou irmã humilde, dela, mas nada de confusões, porque eu não sou santa. Sim. As irmãs também às vezes comentavam, quando se lia no refeitório a história de uma alma, o que é que ela sentia por ter nascido no seio da sua família uma santa tão grande e tão amada por todos. E ela muito naturalmente respondeu: de facto foi uma graça ela ter nascido na nossa família, mas como nasceu na nossa família, como poderia ter nascido numa família qualquer. Portanto, ela sempre desvalorizou, nunca centralizou as atenções sobre ela. Inclusivamente, uma altura, quando se deu a bênção e a inauguração da Basílica em Lisieux, em que fazem menção às 3 irmãs carmelitas e não fazem menção a ela. Ela fica um bocadinho triste, mas logo se recompõe e diz: pois eu segui e escolhi o caminho da humildade, do escondimento. Eu quero viver de facto escondida em Deus, sou um pequeno nada e, portanto, está tudo bem. Ela encontrava novamente a paz. Ela transformava todas as situações naquilo que era também um trampolim, né, para ela crescer mais um pouco ainda, Mesmo quando ela soube que a criada morreu, entretanto, ela manteve sempre contacto com as irmãs carmelitas e depois morreu e teve uma morte edificante. Ela mudou de vida, entretanto casou e teve filhos. Quando ela teve conhecimento da morte da Luísa, certamente que não se esqueceu de tudo o que ela sofreu nas mãos dela. A criada é essa que a maltratou, né? Ela certamente que não esqueceu todo o sofrimento, mas ela perdoou. Ela mesma diz que não se debruçava a pensar sobre o assunto. Era algo que já estava ultrapassado e entregue em Deus. Ela tinha perdoado genuinamente, mesmo aquela marca tendo ficado para toda a vida. Que com certeza ficou, né? Foi uma boa parte da sua vida, né? Ô Antônio, e por que você se interessou, assim, pela família Martin, né? Você escreveu
muito sobre os santos do Carmelo, né? Pelo que eu vi aqui, que a Sim. nossa produção colocou. Você tem um interesse pelos santos. Mas, especificamente, você viveu alguma experiência, assim, com ela? Falar de Leónia é falar da Santa Teresinha. Sim. Santa Teresinha é a minha amiga de infância. Depois, no início da minha juventude, quando eu comecei a ler os escritos dela, fiquei completamente apaixonado. Sim. E li tudo que havia para ler de Santa Teresinha. Santa Teresinha. Cá em Portugal, livros em Espanha, eu li tudo o que era possível ler. Entretanto, também comecei a ler sobre os pais, tive a graça de estar presente na canonização dos pais de Santa Teresinha, em Roma. Escrevi uma pequena biografia sobre eles, para a altura da canonização, e foi quando, precisamente, foi aberto o processo de beatificação da Leónia. Da Leónia. Foi no ano em que os pais foram canonizados que se abriu faz oficialmente. Pouco tempo, né? Não faz tanto tempo, Foi né? em 2015. Em 2015 foi aberto o processo diocesano de beatificação da Leónia e fez-se a primeira exumação do corpo, como é normal fazer-se quando se inicia um processo de beatificação. O corpo dela foi encontrado intacto, incorrupto. Começou-se, então... Interessante. Aí faz a exumação e fica em algum lugar especial? Ele foi colocado numa urna de vidro, mas permaneceu no mesmo local onde ela tinha sido sepultada. É engraçado também quando morre Maria. Maria era a irmã mais velha e, portanto, foi a segunda a morrer depois da Teresinha. Foi a primeira que entrou para a vida religiosa, não é? Não, foi a segunda. Foi a segunda. Foi a segunda. A primeira foi Celina. A primeira foi a Paulina. Foi a Paulina. A Maria, quando morreu, em 1940, foi sepultada por baixo da capela onde está atualmente a urna com as relíquias de Santa Teresinha, no Carmelo de Lisieux. Sim. Em 1941, estando a Leónia muito doente, a Paulina sugere que, quando a Leónia morresse, fosse levada para Lisieux e fosse colocada junto da irmã, da Maria, por baixo das relíquias de Santa Teresinha. Ela não quer, ela diz que era monja da Visitação e que queria ficar lá. Então as superioras tentaram uma autorização especial da Câmara Municipal em Caen para que ela pudesse ser sepultada na cripta da capela do mosteiro. E depois de muitas dificuldades, é-lhe concedida essa autorização e quando ela morreu, ela é sepultada na cripta. Em 2014, o vice-postulador da causa de beatificação do casal Luís e Zélia Martin sugere às irmãs da Visitação de Caen que iniciem o processo de beatificação. Anteriormente, quando a fama da Leónia começa-se a espalhar um bocadinho por todo o mundo, foi em 1963, o que está documentado, o primeiro milagre aconteceu nesta altura. Pensou-se em iniciar-se um processo de beatificação, mas as irmãs disseram, por nós não faremos nada. E isto esteve assim parado até 2014. Em 2014, o vice-postulador da causa dos pais de Santa Teresinha sugeriu que as irmãs abrissem o processo. Insistiu, não é? Insistiu. Antônio? Elas viram nisto a mão de Deus e então decidiram que, sim, iriam ajudar no que pudessem. Ele teve início então em 2015 e ficou concluído em 2020, quando foi enviada toda a documentação para Roma. E em 2021 veio a veio a declaração em como que confirmavam a validade de todo o processo. E o processo continua hoje. Em 2017, o corpo que tinha sido exumado de Leónia foi transladado para o interior da capela. Já não está na cripta, está na capela do Mosteiro da Visitação, num sepulcro em pedra. Sim, mas lá está. Está lá. Onde ela gostaria de permanecer, sim, não é? Sim, na Visitação, sim. Que bonito, mas ao mesmo tempo foi também um ato de humildade, não é? Ela mais uma vez. Não quis ficar junto das irmãs, onde poderia se calhar ter tido um protagonismo maior. É verdade.
E desde aí, dessa altura, desde que iniciou-se o processo de beatificação, eu comecei a interessar-me, comecei a ler e fiquei completamente apaixonado por ela também. Também. Por a espiritualidade dela, pela forma como ela viveu tão concretamente a espiritualidade de Santa Teresinha, mas faz todo o seu percurso pessoal. Porque cada pessoa é única. É verdade. Aos olhos de Deus e, portanto, ela faz também o seu processo de santidade. E foi isso que me levou depois a escrever este livro. Então, este livro, Leônia Martin, é a história dela. É a biografia dela. A biografia dela. E tem uma última parte com orações. Orações não só à Leónia, mas também propostas de oração, o Rosário, a Via Sacra, com excertos dos seus escritos. Entendi. Pela editora? Foi publicado pelas Edições Carmelo. Edições Carmelo. Então, esse livro é fácil de encontrar, sim, não é? Muito fácil de encontrar. Então, a Leônia Martin, de Antônio Gomes Machado. Olha, uma boa dica de leitura. Vamos terminar assim o programa. Uma pena, Antônio, chegamos ao fim do programa de hoje, mas com uma riqueza espiritual para a gente mergulhar mais ainda nessa espiritualidade dessa família de santos, de santas e santo, né, o Pai? E nós precisamos realmente rezar, pedindo a intercessão dela, né? Toda gente que nos acompanha pode fazer essa experiência, né? Sim, ela prometeu atender todos aqueles que a invocassem, que estaria próxima de todos aqueles que lhe pedissem. Portanto, é uma garantia. E nós acreditamos que ela está no céu. Sim. E, portanto, temos uma boa intercessora. Sim. E há muitos pais que têm dificuldades com os filhos, que recorrem a ela. E todas as pessoas que enfrentam dificuldades na vida têm nela também um ótimo apoio para prosseguir no caminho de santidade ao qual todos nós somos chamados. Uma grande inspiração para nós. Não podemos desistir nunca, não é? Dos propósitos e desistir de ser realmente aquilo que Deus quer que nós sejamos, né, Antônio? Sim. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Manhã Viva, muito obrigada, foi uma alegria e foi muito bom também para nós, para todos que acompanharam em casa, conhecer essa santa, podemos chamá-la assim, né? Conhecer a história e ter essa força, essa inspiração aí para a gente prosseguir na nossa caminhada. Obrigado, foi bom estar novamente aqui. Que Deus abençoe seu trabalho, sua missão. Obrigado, amém. E eu quero agradecer a todos que nos acompanharam também no Manhã Viva de hoje, conhecendo aí a Leônia Martin, esta grande mulher de Deus que nos inspira. Terminamos assim o programa, encontrando, né, no testemunho desta vida um sentido, assim, que Deus está a falar para cada um de nós. Não desanima, não desista diante dos seus fracassos. Continue, prossiga e principalmente para nós escolhermos esse caminho e essa via da humildade e do amor. Terminamos assim o Manhã Viva agradecendo ao nosso benfeitor que colabora com a Canção Nova, mantém esse programa no ar. Graças à sua colaboração, esse programa pode chegar até tanta gente. Que Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.